meus irmãos, graça e paz estejam no coração dos meus amados e queridos irmãos e irmãs que estão compartilhando com nós ao vivo e a cores mais um programa do nosso canal no YouTube, porém estamos hoje online no Facebook. Isso aí. Vamos entrar. Deus abençoe, filha. Vamos entrar, vamos comentar, compartilha, manda essa live para todos os seus amigos. Qual vai ser o tema hoje, filho? O tema é aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre o Evangelho nos dias de hoje, né? Dá uma lida para nós aí, filho. Então vamos ler aqui, irmãos, com a graça e a misericórdia de Deus. A gente vai usar o texto em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o 10. Perdão, meus irmãos, deu uma travadinha, mas já estamos no ar novamente. Então vamos lá. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Porém, para ficar mais fácil o nosso estudo, para ficar mais fácil o nosso bate-papo, eu estou usando aqui uma Bíblia João Ferreira Almeida, revista e atualizada. E eu vou ler do 10º até o 7º, tá? Ao contrário. Então vamos lá. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O 9, perdão. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos meditar aqui? Vamos meditar por aqui? Então vamos meditar por aqui. Vai, filho, manda ver. O que dá para você entender com nós? Aqui fica claro o que Paulo está passando no momento, o que Paulo está querendo nos dizer. Se nós olharmos para a vida de Paulo, nós vamos entender um pouquinho mais até ele chegar nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por exemplo, irmãos, aqui Paulo, a primeira coisa que Paulo está querendo dizer, quando eu penso que sou fraco, aí então eu sou forte. E Paulo vai complementar, né, vem cá a ideia com o argumento dele, de que no versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo vem orando, ele ora 3 vezes, para que Deus tire o espinho da carne. Porém chega no momento em que Paulo entende, a tua graça me basta. E para que eu não me glorie nas minhas revelações, nas minhas visões, foi-me posto um espinho na carne. Ou seja, aqui, esse espinho na carne, entendo eu, que não é simplesmente carne ou corpo, mas para que Paulo não se ensoberbeça, para que não crie internamente dentro de Paulo e ele comece a achar que ele seja mais importante do que aquele que o enviou, que é Cristo. Então Paulo se coloca no lugar de servo e coloca Cristo no centro de tudo. E é por isso que ele vai falar, esse espinho lhe foi dado. Porém, Paulo vai dizer que o espinho não foi dado por Cristo, mas foi permitido por Cristo. Por quê? Ele vai dizer que é um mensageiro de Satanás, ou um mensageiro um inimigo nosso, né? Não vamos falar o nome dele, porque isso aqui é um bate-papo totalmente bíblico. Então vamos falar do nome, vamos falar o inimigo. Então Paulo diz que é o inimigo que é enviado, ou seja, o próprio inimigo, né, envia um mensageiro, mas ele mesmo não tem caráter o suficiente para chegar perto de Paulo. Creio eu que nesse momento a luz de Cristo estava intensa dentro de Paulo. E que nesse exato momento, Paulo compreende que ele é simplesmente um servo. E de tudo que ele faz, ele continua sendo servo inútil. E que esse espinho, para que ele não se vanglorie, é colocado na vida de Paulo. Que quando ele fala sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, nós passamos a entender que o quê? Que Paulo, ele já tinha passado pelo caminho de Damasco,
ele já tinha passado por Barnabé, né? Por A primeira viagem missionária. a primeira viagem missionária, ele já tinha passado por diversos processos e tinha encontrado com Pedro. Sim. Tinha encontrado com Pedro e ministrando grandes palavras. Houve um grande reboliço entre o povo. Houve um ato de rejeição há um tempo atrás. Deus deu a graça de pregar uns 4 meses atrás sobre essa palavra, lá no Alphaville. E houve-se um grande reboliço quanto a isso. Um reboliço ministerial. E ele teve que fazer o quê? Se ausentar. Se ausentar do meio do povo. Sim. E foi recomendado que o quê? Que ele fosse Voltasse para a sua origem. Quando ele volta para a sua origem, o que acontece? Ele já não volta mais como Paulo ou como Saulo. Ele não volta como Saulo, ele volta como Paulo. Então ele volta o quê? Ele volta fragilizado. Ele volta sem forças. Digamos assim, um homem que, nos dias de hoje, se atualizarmos as coisas, poderíamos dizer que ele fez direito, se formou, passou na OAB, fez doutorado, fez mestrado e chegou a ser um juiz. Por isso, juiz e executor. Alto escalão. Porque ele recebeu carta e ele era juiz e executor. Ele visse alguma coisa que fosse contrária às leis de Roma, ele mesmo julgava e ele mesmo executava. E contra as leis dos judeus também. Entendeu? E ele vai dizer em Atos que ele consentiu na morte de Estevão. Então, e ele sente muito isso. Sente. Há uma comoção dentro de Paulo. Porém, ele volta para Tarsus. Ele volta para Tarsus, ele volta para a sua origem, para a sua profissão original. Ou seja, aquele herdara do seu pai. Ou seja, tecelão. Ele fazia tendas, ele tecia tendas. E quando um homem volta com tal poder, com tal sabedoria, que tinha feito mal a diversas pessoas, mal entre aspas, ele era executor. Então, querendo ou não, Roma preservava a sua imagem e a imagem de carrasco ficou sobre Saulo, que automaticamente se tornou Paulo, deixando o velho homem, mas quem olhava para Paulo conseguia enxergar Saulo ainda, porque era o mesmo corpo, porém já não era o mesmo homem. Já tinha sido transformado. Havia a transformação. E quem não olha com o olho do espírito, olha com o olho carnal, vai enxergar somente Saulo. Judeu de judeu. Judeu do judeu, homem que era da pá virada, que era um homem que eu vou falar para você. Ele cumpria a risca. Por isso que Deus escolheu a ele. Porque Deus escolhe homens que têm atitude, homens que têm comprometimento. Porque Saulo era comprometido com o que lhe passado. Isso até hoje é levado na militância, no militarismo. Ordem dada é ordem cumprida. Ordem dada é ordem cumprida. E Paulo era aqui, ó. Ordem dada é ordem cumprida. Porém, ele volta para Tarso e começa a exercer a sua função de tecelão. Quem vai comprar uma tenda ali de Paulo? Ninguém. Paulo falasse, 100. O camarada fala, dá para fazer 80? Não vai pedir desconto. Não vai. Então ele se vê no quê? Se vê num momento de crise, de fraqueza, de fragilidade. Porque ele já não conseguia mais viver da lei e já não conseguia viver na sua profissão original. Então ele começa a passar o quê? Necessidade. Que é onde ele relata. Que ele se alegra nas suas necessidades. Ele começa a passar o quê? Ele começa já no primeiro dia, ele não consegue vender, ele não consegue passar para frente. E quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Quem não come não vive. Quem não come, jejua. Então ele começa a entrar automaticamente em um jejum. Deus foi levando ele a um caminho que o homem não ia, que ele voluntariamente poderia até mesmo não fazer. Então Deus foi conduzindo ele ao quê?
Ao caminho da santidade. Ao caminho da santidade. Porque o homem que não tem o que comer, obrigatoriamente ele vai ter que jejuar. E se ele tem que jejuar, automaticamente ele vai orar para que Deus mude a sua história. Sim. Então, enquanto ele ora e jejua, ele entra em santidade. E quando ele entra em santidade, quem chega perto dele? Porque a gente vive 3 fatores. Eu sempre tenho o hábito de dizer isso. Nós vivemos 3 fatores: santidade, santificação e ser santo. As fases do crente. Santidade, aproximação do homem para com Deus. Santificação, aproximação de Deus para com o homem. E estado de santo, de ser santo, é unânime, só quando você subir. Não tem como, não tem como. Tá, irmão? Não tem como não tem como ser santo na terra. Não tem como. Dizer, aquele homem é santo, aquela mulher. Não. Não. Na sua partida, alguém vai poder dizer na beira do teu caixão: aqui vai um santo de Deus. Aqui vai uma santa de Deus. Mas aqui na terra o adversário vai estar sempre lutando para quebrar a tua santidade. Mas enquanto o adversário das nossas almas luta com o espinho na carne para tentar nos afastar, Paulo só era elevado aos céus. Porque Jesus Cristo já não descia mais na terra para ensinar. Porém, a Bíblia diz que um dia Paulo começa a relatar de um homem na terceira pessoa que diz: se no corpo não sei, um homem soube de um homem que no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, subiu até o terceiro céu. Ou seja, para aprender de próprio Deus. Ele começou a aprender do próprio Deus. Ele começou a se deslumbrar com o que ele viu. Porém, quando ele volta em si, que ele desce, Deus permite que o inimigo das nossas almas coloque um espinho na carne, que de tempo em tempo sai alguém do meio da multidão e faz o quê? Esbofeteia ele. Esbofeteia aquele homem. Então, isso prova que ele precisava ter aquilo para que ele não se vanglorie, para que ele não se soberbecesse, se inchasse, para que ele não criasse a vanglória. Mas durante 14 anos ele espera, porque um dia falaram para ele que ele voltaria, que ele enviaria alguém para buscar ele. Sim. Mas eu gosto de pensar também, irmão Jefferson, que praticamente, eu acho que nem Pedro tinha essa agenda de que um dia ia buscar Paulo. Porque nós vemos que Barnabé é que se lembra de Paulo. Quando ele vai começar na primeira viagem dele. A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia. É Barnabé que fala, tem o Paulo de Tarso e tal, e pega ele. Porque Barnabé sabia que ele tinha uma igreja para cuidar, mas que ele não tinha tanta visão, nem tanta revelação para apregoar para a igreja. Exatamente. Porque ele via que dentro de si não tinha capacidade. E bem-aventurado é o homem que reconhece os seus limites, as suas limitações. Porém, ele lembra de Paulo. Quantos anos depois? 14 anos depois. 14 anos depois alguém vai lembrar de você. Imagina você ficar 14 anos solitário, esquecido, jejuando, orando, buscando. 14 anos. Quando o Barnabé chegou lá, já não reconhecia mais Paulo. E Paulo estava tinindo. E Barnabé pergunta: vamos comigo? Está preparado? Ele faz o que? Ele desarma a tenda. Por quê? Porque durante 14 anos ele passou a necessidade, ele passou a fome, ele passou as injúrias, ele passou as calúnias, ele passou as aflições, tudo em Tarso. Ou seja, um lugar de origem, o lugar que ele nasceu. O lugar que você mais vai sofrer injúria não é na sua terra estranha. Porque a palavra de Deus diz que o quê? Que o profeta não tem honra na sua pátria. Então onde você vai sofrer as suas injúrias? Dentro da sua própria casa. Aonde você vai sofrer as aflições? Dentro da sua própria casa. Onde você vai passar as necessidades? Dentro da sua origem. Então não adianta pregar, hoje o evangelho dos intocáveis. Porque o que a gente vê hoje em dia é muito o evangelho dos intocáveis, o evangelho dos inabaláveis, dos intransponíveis. Isso é uma mentira. Por quê?
Porque nós vamos vivenciar a provação, nós vamos passar pelas calúnias, nós vamos passar pelas injúrias, nós vamos passar pelas necessidades. Mas sobre todas elas nós seremos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Então quando se fala que o seu poder se aperfeiçoar na fraqueza, é nesse tipo de fraqueza. Por quê? Porque quando o homem tem fome, automaticamente ele vai jejuar. Sim. Automaticamente, quando ele jejua, ele vai precisar buscar em algum lugar a força. E se a força não vem dos homens, a força vem de Deus. E qual que é o meio mais fácil de se chegar a Deus? Jejuando, orando. Na oração. Então quando você ora, você automaticamente fala com Deus. E quando você fala com Deus, você cria em ti intimidade. Quando você é íntimo de Deus, Ele vai deixar você passar necessidade? Também não. É impossível o homem se. Então, o homem que está cheio de Deus, e por isso que ele fala assim, que nos próprios Coríntios ele fala que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu interior se renova de dia em dia. O meu interior se renova de dia em dia. Por quê? Não atentando às coisas que se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são o quê? Passageiras. Temporais e momentâneas. Mas as que não se veem são o quê? Então ele passou já a não se preocupar mais com o que comer. Ele passou já a não se preocupar com o que vestir. A sua preocupação era em buscar do céu conhecimento, essência, excelência, graça. E isso fez com que ele crescesse, amadurecesse. Que quando ele abriu a sua boca, ele voltou a pregar na igreja de... que Barnabé foi buscar ele, acabamos de falar? Antioquia? Da igreja de Antioquia, 4.000 se converteram. Nas suas primeiras pregações. Sim. Ficou pouco tempo e começou as viagens missionárias. Por quê? Porque Antioquia já não cabia mais. Já não tinha mais, já não cabia mais o ministério de Paulo só ali, ó, só em Antioquia. Ele precisava expandir. E olha que Deus manda anunciar para você já desde hoje. O teu conhecimento vai ser redobrado, a tua ciência será redobrada, o dom de Deus será redobrado na tua vida. Porque o teu lugar periférico, da sua região, onde você vive, os que te rodeiam, que te acusam, onde viram a tua necessidade, onde viram a tua injúria, onde viu as suas calúnias, onde passou o sofrimento, mas que viu que o poder de Deus se aperfeiçoou em você, pelo sofrimento, pela calúnia. Por quê? Porque nós só vamos aos pés de Deus quando nós temos dificuldade. Nós só vamos aos pés de Deus quando nós temos problema, angústia, necessidade. Nós só vamos... Por quê? Porque quando nós estamos fortes, ou que a gente acredita que nós estamos forte, a Bíblia diz que nós estamos fracos. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente está forte, é aí que nós estamos fracos. Porque o que se acha forte já não... Ora, o que se acha forte já não busca. O que já está forte já não quer mais ir para a igreja. Já não quer mais a palavra, a presença de Deus. Já não quer mais a presença, já não quer mais adorar. Por quê? Porque já se sente intransponível. Já se sente inabalável. Perde a intimidade com Deus. Perde a intimidade, perde a atração de Deus. Então quando se perde essa atração, quando se perde essa proximidade, nós estamos fracos e sujeitos a cair. E aí é que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar na fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, a gente vai buscar alguém mais forte. A gente quer estar perto de alguém que lute. Nós quer estar perto de alguém que guerreie. Nós quer estar perto de alguém que busque, que lute, que queira se encher. Então, Paulo quer dizer nessa parte aqui que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é que ele peca, que ele prostitui, que ele fornica. Não. Ele fala da fraqueza espiritual. A fraqueza que a carne dele produziu para ele uma fortaleza. Mas ele mesmo estando fraco na sua carne, a sua alma e o seu espírito estava de bom ânimo. Que de bom ânimo vos trago a paz. Que de bom ânimo vos trago a palavra. Ele sempre tem essa palavra, sim. Quando vos saúdo, né? E tem de bom ânimo, né?
que seja encontrado de bom ânimo, trazia sempre uma palavra de fé, trazia sempre uma palavra de esperança. Eu só lembro uma vez que ele falou que, conversando com alguém que também era íntimo dele, seu filho na fé, Timóteo. Que ele fala que Demas me desamparou. A última carta, 2 Timóteo, capítulo, acho que, se não me engano, 5, que é os últimos capítulos. Isso. Que ele vai relatar para nós. Não lembro muito bem o nome, é Demas me desamparou, Apolo, né? Sim. Ele fala que, teve um que ele fala, esse já está pago o mal. Mas, por todavia, quem nunca o abandonou? É quando ele vai fazer a sua primeira defesa no Sinédrio, em Roma, na sua segunda prisão, na segunda carta ao Timóteo. Que ele vai falar, todos me abandonaram, até Timóteo, ele vai falar, até você, Timóteo, me abandonou. Porém, teve um que não abandonou, esse foi Cristo. Sim, e aí é onde ele fala, vindo me visitar, trazei a minha capa que está em Troade e os meus pergaminhos que estão na casa de Carpo. Ou seja, embora ele tenha passado por todas as provações, por todas as lutas, por todas os seus açoites, onde a gente lê aqui no capítulo 11, diz assim no versículo 25, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens. Imagina, você conseguir relatar todas as suas frustrações, você conseguir relatar todos os seus fracassos, mas ainda assim, ele ter força não só para guardar os seus fracassos, não ter força só para guardar onde está as suas tristezas, as suas mágoas, que é fato o homem guardar. O subconsciente do homem guarda o que mais lhe afeta. E geralmente os momentos de altas emoções são movidos geralmente de tristezas, então de açoites, de dores. Então na vida de Paulo não foi diferente. Porém ele conseguiu guardar onde estava detalhadamente cada item seu. E ele fala, trazer a minha capa. O que era a capa dele naquele momento? A capa dele era a autoridade dele. Trazei de volta a minha autoridade. E trazei comigo os meus pergaminhos. Ou seja, trazei para mim os meus conhecimentos. Ou seja, ele, embora ele não escrevesse, e poucas das suas cartas foi escrita por ele, salvo engano 2, que foi uma igreja, uma carta direcionada na Galácia do Sul, né, porque não há relatos dele na Galácia do Norte, e outras de relatos da carta dele escrita de próprio punho a Filemão, né, intercedendo pelo escravo, intercedendo por Onésimo. Exato. Entendeu? Então é só nesses momentos que Paulo escreve. Todas as outras ele dita e Tércio escreve. Então quando o Tércio foi com ele levou e deixou na carpa. Ele recomendou que deixasse na casa de Carpo. Então bem-aventurado é o homem e a mulher que, embora saibas os seus momentos de fracassos, de necessidade, de frustrações, entenda que a sua autoridade que Deus recaiu sobre você não pode se perder. Exatamente. E o conhecimento, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer só na graça não adianta. Aqui, ó, a graça nos diz aqui, ó. Porém, ele me diz que a minha graça te basta. A graça nos basta, mas o conhecimento é necessário. Como é que você vai viver numa graça que você não conhece? Não conhece, não tem como. Impossível. Porque muitos crentes hoje, eles vivem de graça. Vivem da graça de ouvir falar. Mas bem-aventurado é o homem que vive da graça de conhecimento, de viver. Do conhecimento, de vivenciar. Exatamente. Ele a cada dia. Eu posso dizer porque eu tenho vivenciado, irmãos, a misericórdia de Deus. Porque eu sou completamente indigno. Posso dizer que eu sou o menor da casa de Manassés. Mas eu tenho vivido a misericórdia de Deus. E a cada dia eu tenho procurado me dedicar na palavra,
se aprofundar no conhecimento, mergulhar nas escrituras. E eu quero que hoje, nesse bate-papo de profeta, porque não pode não chega nem aos pés dos profetas que a Bíblia relata, mas eu posso dizer que eu amei esse título, eu gostei demais. Eu espero que nesse bate-papo de profeta eu possa, junto do servo de Deus, ter trazido um pouquinho mais de conhecimento aos irmãos, ter trazido um pouquinho mais de graça, da graça do Filho de Deus, através da sua palavra, da vida de Paulo. Inclusive está aqui, ó, um livro, irmãos, que se vocês quiserem deixar no comentário, deixa seu nome aí, ó. A História de Paulo, o maior líder do cristianismo. Um livro forte, irmãos. A gente vai estar aí doando isso. Para quem sorteando, na verdade. Não, doando para quem colocar mais curtida aí nessa live aí. E nós vamos estar dando um jeito de entregar para você esse livro, para que Deus possa enriquecer a sua vida através dele, para que o Senhor possa trazer conhecimento. E você possa entender que Paulo venceu o mundo. Ele disse assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que nós possamos ser imitadores de Paulo e automaticamente de Cristo, ainda que passamos pelas injúrias, pelas necessidades, mas acredito que aos Romanos, se eu não me engano, 27 ou 28, aos Romanos 8, 28 diz assim que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? E que nem a morte, nem a vida, nem o antes, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. Alguém pode dizer, mas você errou, você falhou em algum momento da vida. Eu posso dizer que o nosso Deus, ele não é burro. Vou ser bem prático, Deus não é burro. E ele conhece. Porque o que já foi. E o que há de ser também já foi. E ele vai pedir conta do que passou. Então, se ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, é impossível ele chegar para nós e nos vender uma mentira. Ele não vai contra a sua palavra. Não. De um dia dele chegar e dizer assim: eu escrevi o teu nome no livro da vida. É um livro de receita? Que você escreve e você apaga? Nunca. E rasura, já? Não tem rasura. O livro de 7 selos, como é que vai se rasurar? Nem foi aberto o livro ainda, como é que vai rasurar? Não tem como se rasurar, mas está escrito. E uma vez que o seu nome está escrito lá, acabou, ninguém arranca. Porque há quem diga, mas as suas obras não condiz, as suas obras não isso, não aquilo. Mas aos Efésios 2:8 diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Pela graça. Que ela é dom de Deus. Então, se ele é um dom de Deus, a gente deve granjear o dom de Deus pela fé. Então vamos executar a fé. A fé que Paulo teve, a fé que os apóstolos teve, a fé que os profetas tiveram, porque os profetas não viram. Sim. Os discípulos viram. Sim. Então, aos Hebreus diz o quê? Que a fé sem obra ela é morta. Então automaticamente você tem que ter fé e tem que ter obra. A obra. Porém, as obras não é para que você se glorifique. Entendeu? E não é a obra que vai te salvar. Agora, o fato de você ser salvo, você começa a praticar as boas obras. Sim. Não é as boas obras que vai te levar até o céu. Não é isso que muitos podem pensar. Mas o fato de você ser salvo, você automaticamente vai fazer as boas obras. Por você ser salvo, não para se salvar. Não para se salvar. Então as boas obras, elas testificam a sua salvação. E não te levam a ser salvo. Mas testificam a sua salvação. Sim. Tá bom, irmandade? Eu espero que essa live possa servir de edificação para a sua vida. A gente está aprendendo. Convido o povo a entrar no nosso canal no YouTube. Meu não, seu. Nós estamos só aí num projetinho legal de fazer esse bate-papo de profeta. Creio que muitos amigos ainda vão passar, se nesse sofá não sei, se em outro lugar não sei, mas por essa live eu tenho certeza que vai passar. Pelo canal no YouTube, eu nem sei te dizer que canal que é. Vou deixar o link na descrição aí. Eu sou apenas um mero amigo que tem prazer em falar das coisas de Deus e que sempre que me chamar,
Nós vamos estar aqui para falar um pouquinho do amor de Deus, para falar um pouquinho da palavra. Eu tenho certeza que vai servir de edificação para muitas vidas e até mesmo para os irmãos que têm prazer em falar da palavra de Deus. Manda aí, ou no seu comentário, fala eu tenho prazer, ou quer mandar uma pergunta, um tema. Manda aí, a gente se reúne, senta e tem esse bate-papo gostoso, não de disputa de conhecimento, jamais, longe de nós. Nosso prazer é em troca de conhecimento, de visões, porque a Bíblia ela se renova de dia em dia. Então, pode ser que hoje eu tenha uma interpretação desse texto, amanhã eu orando o Senhor me dê outra interpretação, e com isso o Senhor alimenta a minha alma, eu posso alimentar a alma de quem cruzar o nosso caminho. E eu quero que isso se replique, triplique, quadriplique na vida de todos nós, para que quando no abrir da vossa boca venha a ser dada a palavra com ousadia, a palavra com certeza, a palavra embasada na palavra e no conhecimento, para que ninguém erre, porque pela luz da palavra ninguém erra. Amém. Tá certo assim? Tá certíssimo. Deus abençoe. Então é isso, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em vosso coração. Como o irmão falou, compartilha, deixa o like e o livro a gente vai sortear, tá bom?